de Esdras, livro de Esdras. Pastor, tem Esdras na Bíblia? Ele não é muito familiarizado com os irmãos, mas tem, né? Depois de 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai achar ele. Os irmãos acharam? Quem não achou, assim, auxilia aí, porque nós vamos ficar com a Bíblia aberta, tá? Nesse Esdras, capítulo 10. Os irmãos vão auxiliando. Tem Reis, tem Crônicas, aí vai estar Esdras, antes de Neemias, é isso? Os irmãos, quem aí for achando vai falando amém, amém, amém. Quem não achou, acha aí, alguém ajuda, para nós estarmos. Quer ajuda? Acho. Aí, para a gente ficar. Não feche a Bíblia, tá? Depois de nós lermos. Livro de Esdras, capítulo 10, versículo, a partir do 1, tá? Do 1 ao 4. Diz-nos assim: E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, versículo 2, Secanias, quem? Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Versículo 4, levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Vamos no versículo 4 aqui, todos nós, no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Amém. Tome seu assento, irmãos. Deixa a Bíblia aberta. Eu tenho alguns avisos. Vou deixar os avisos para depois. Nós estamos aqui, eu queria a atenção dos irmãos, tá? Nós estamos aqui diante
deste texto, e a gente logo percebe que o protagonista, o personagem principal do texto que nós lemos, é justamente a pessoa em que o livro leva o seu nome, que é Esdras. Diga assim, Esdras. Esdras, irmãos, é, segundo o seu livro, um escriba. Ele era também um sacerdote e um grande estudioso da lei de Deus. E isto lhe dava o título de escriba. Esdras nasceu no cativeiro babilônico. Nasceu onde? E nós vamos perceber que no capítulo 1, Deus desperta o espírito do rei da Medo-Pérsia, chamado Ciro, para que o povo que estava na Babilônia, no cativeiro, retornasse, o povo de Deus, os judeus, retornassem para a sua cidade. E o rei Ciro, rei da Pérsia, autoriza este primeiro retorno de uma leva de pessoas, de judeus, a Jerusalém. E nesta oportunidade, Esdras, ele vem liderando esta primeira leva, este primeiro povo que sai da Babilônia em direção a Jerusalém. Esdras agora tem a oportunidade, irmãos, de voltar à sua pátria para edificar a cidade de Jerusalém, que fora destruída pelos caldeus, os babilônios, nos dias dos profetas Jeremias, diga Jeremias, Ezequiel e Daniel. Às vezes a gente lê esses três grandes livros e pensam que eles estão escritos de maneira bem distantes, mas não. Os três livros foram escritos na mesma oportunidade. Jeremias profetizou para o povo que estava ainda em Jerusalém, mas que estava prestes a ser levado cativo. Ezequiel profetizou quando o povo já estava no cativeiro. Ezequiel profetizando no cativeiro, Jeremias lá em Jerusalém. E Daniel profetizava no palácio de Nabucodonosor, no palácio em Babilônia. Após 70 anos, quantos anos? 70 anos de cativeiro. A profecia proferida pelo profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 12, cumpre-se na íntegra. Jeremias havia profetizado. Na verdade, a rejeição que Jeremias tinha dos reis de Judá, porque Jeremias falava assim: se entregam aos inimigos. O rei dizia: esse profeta está doido. Como é que a gente vai se entregar aos inimigos? Mas era a vontade de Deus. E Jeremias disse: se entregam, que vai ser 70 anos de cativeiro. Depois vocês voltam. E 70 anos se passaram aqui no livro de Esdras. É neste período pós-cativeiro que o sacerdote Esdras chega em Jerusalém como um líder
espiritual deste primeiro povo de Deus que sai da Babilônia. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Quando Esdras sai de lá, ele carrega dentro de si 3 propósitos quando chegasse em Jerusalém. No capítulo 7, versículo 10, veja aí, capítulo 7, versículo 10. Esdras chega em Jerusalém como líder espiritual do povo, carregando no seu coração 3 propósitos. Versículo 10, capítulo 7, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para assinar em Israel os seus estatutos e juízos. Primeiro, Esdras propôs buscar quem? A lei, a palavra do Senhor. Segundo, ele propôs em seu coração, pastor Rony, cumprir a lei de Deus. E terceiro, ensinar a lei do Senhor. Eu quero abrir aqui um parêntese para nós destacarmos estes 3 verbos: buscar, cumprir e ensinar. Vamos no 3 dizer: buscar, cumprir e ensinar. 1, 2, 3. Ensinar. Foi o que Esdras propôs em seu coração quando chegasse em Jerusalém. E perceba, olhe para o versículo 10, perceba que a vontade de Esdras em buscar, cumprir e ensinar as coisas, a lei de Deus, vem de um coração que se prepara para tal. Este desejo pelas coisas de Deus não vem de um coração, ou melhor, vem de um coração, não vem de uma boca que apenas fala por falar. Não tem aquele ditado que a boca fala o que quer, e na multidão do que falamos carregamos muitas palavras vazias. Existem crentes em que seu coração não é de Deus por inteiro. Sabe por quê? Se Deus tivesse o seu coração, já era muita coisa. Mas o que ele tem destas pessoas são apenas suas palavras vazias. Então Esdras não está jogando no ar palavras vazias. Esdras está dizendo, a Bíblia, ele está dizendo que o que ele propôs fazer vinha do coração. Ele aplicou o seu coração para dizer que ele iria buscar, cumprir e ensinar. Quando o desejo pelas coisas de Deus não vem do coração, mas vem apenas da boca para fora, irmãos, isto resulta na falta de compromisso. Isso resulta na frieza que eu tenho pelas coisas de Deus. Veja, ele propôs buscar. Buscar requer esforço. A Bíblia diz que ainda na velhice os velhos darão frutos. Eles não se escoram na velhice. A Bíblia está dizendo que na velhice eles ainda dão frutos. Então buscar requer esforço.
Buscar exige dedicação, renúncia. As coisas de Deus começam, escute isso, irmãos. As coisas de Deus começam a ser experimentadas por nós através de uma busca constante e incessante pelas coisas de Deus. Tem muita gente que diz que vai começar, e no final do ano, muita gente apresenta voto diante de Deus, e muitos não conseguem cumprir o que falou, porque falaram palavras vazias, não aplicaram coração quando se posicionaram com relação ao que disseram a Deus. Então, Esdras, com coração, versículo 10, buscou a lei do Senhor e achou. Esdras, com coração, buscou a lei do Senhor e achou. Mateus capítulo 7. Deixa o dedinho em Esdras aí, para Esdras não sumir da sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Mateus capítulo 7. Falando sobre aplicar o coração na busca e achar. Versículo 7. Diz assim: pedi e dar-se-vos, buscai, vai encontrar. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, Esdras com o coração buscou a lei do Senhor e achou. Para quê? Buscar a lei, achá-la para quê? Para cumpri-la, disse ele. Cumprir. E o que mais? E ensinar. Escute. Quem está me ouvindo, diga amém. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela deve, depois de achada, ser vivida, praticada. Nós, na verdade, o testemunho que nós damos do nosso encontro com Jesus não é com o microfone na mão, não são com palavras, é através da nossa própria vida. O primeiro testemunho de um cristão é a sua vida. Então, Esdras achou a lei, agora ele quer cumpri-la, praticá-la, para só assim depois ensinar. A lei do Senhor, a palavra de Deus, deve ser vivida e depois ensinada. Ou seja, são parênteses ainda, vamos fechar esse parênteses. Ou seja, você ensina, prega, louva o que você vive. Você ensina, prega, louva o que você vive. Achei a lei, vou cumpri-la, e só consigo cumprir quando esta lei causa transformação em mim, para só depois ensiná-la. Você ensina, você prega, você louva o
que vive. Escute, porque se não for assim, irmãos, você vai estar mentindo. Se não for assim, você vai se comparar a um religioso. Mateus 23. Mateus 23. Aleluia. Cadê Mateus, meu Deus do céu? Mateus, capítulo de número 23. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Olhe para cá, só para nós entendermos, eu vou continuar a leitura. Nas sinagogas, o formato delas era um formato semicírculo como esse aqui. E a outras era um círculo. E no meio tinha uma cadeira chamada cadeira de Moisés, onde quem iria estar com a oportunidade de ler a lei e explicá-la se assentava. A Bíblia era lida em pé e explicada sentado. Jesus está falando: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas, doutores da lei. Esdras era um. E fariseus. Olha o versículo 3. Todas as coisas, pois, que vocês disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Os escribas e fariseus que sentavam para pregar não viviam o que pregavam. Jesus falou: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Quando uma pessoa torna-se religioso, ela é comparada a um fariseu que vive, que prega, que ensina, que canta o que não vive. E Jesus está dizendo: façam o que eles fazem, porque eles usavam a lei para ensinar, mas eles não vivem o que pregam. Não façam o que eles fazem. Está me ouvindo? Diga amém. Antes, irmãos, de ensinar alguém, eu preciso me deixar ser ensinado e transformado pela lei, pela palavra do Senhor. Fechar o parênteses. Fechamos. Após 3 meses que Esdras havia chegado em Jerusalém, com esses 3 propósitos no coração: buscar, cumprir e ensinar, ele vai tomar conhecimento no capítulo 9, no versículo 1 ao 7. Ele vai tomar conhecimento que a situação do povo não é boa, que a situação do povo que veio do cativeiro é complicada, pois os israelitas, os judeus, haviam quebrado os mandamentos do Senhor. O pecado do povo é tão grave que Esdras cai sobre os seus joelhos em pranto. Capítulo 10, veja aí. Capítulo 10,
versículo 1. O capítulo 10, versículo 1, inicia com Esdras orando. Inicia com Esdras chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. E uma grande multidão de homens, mulheres, crianças, que choravam com ele um grande choro. E esse choro aqui do versículo 1 do capítulo 10 não é um choro de quem está sentindo a presença de Deus, apesar de estar na casa de Deus, mas é um choro dos que perceberam a sua grande culpa diante de Deus. Capítulo 9, versículo 13 ao 15, eles vão chamar o que fizeram de grande culpa. Este aqui é um choro dos que sabem que erraram, e por este motivo não veio mais esperança para o que fizeram. Esdras está aqui meio sem saber o que fazer. É como se o chão tivesse sumido. É como se ele estivesse paralisado diante da situação. Só que no início do versículo 2 do capítulo 10 aparece um homem quase que oculto para muitos de nós. Só que este homem que aparece no versículo 2 é de fundamental importância. Seu nome é Secanias. Diga Secanias, filho de Jeiuel, um dos filhos de Elão. Sabe quem é este homem aqui, irmãos? Alguém sabe quem é? Alguém sabe quem é este homem? Eu também não. Este homem, escute, foi a pessoa que Deus usou para incentivar Esdras a dar prosseguimento na sua difícil tarefa. Este homem surgiu no momento mais crucial na vida, no ministério de Esdras em Jerusalém. Esdras tinha uma missão que era acabar com as uniões pecaminosas do povo de Jerusalém com as pessoas que não compartilhavam da mesma fé, as mulheres estrangeiras. Este homem foi a pessoa que Deus usou para ver solução onde não havia. Para Esdras não havia solução mais. E este homem vê solução onde não havia. Este homem, ele vê esperança onde não existia. Para Esdras não havia mais esperança. Mas Secanias, que conhecia muito bem Esdras, diga assim, Secanias conhecia muito bem Esdras. Veja no capítulo 7, versículo 6. Versículo 6 ao versículo 10 são as qualidades de Esdras e a missão pelo qual ele estava em Jerusalém. E Secanias sabia disso. Secanias conhecia, sabia quem era Esdras. E quando Secanias, irmãos,
ver Esdras prostrado no versículo 1 do capítulo 10, e vendo que aquele em que ele, ou melhor, e vendo aquele em que dele se esperaria muito mais do que simplesmente se entregar diante da situação que o povo havia cometido, Secanias, vendo Esdras se entregar diante da tão difícil tarefa, existem situações que abalam a nossa fé, sim ou não? Sim ou não? Existem situações que abalam ou não a nossa fé. Esdras estava com a fé abalada. Situação que às vezes nos deixam sem chão, sem rumo, sem saber o que fazer. Situação que nos deixa paralisados. Situação que por um momento parece não ter saída. Existe ou não situações como estas? E esta era a situação que Esdras estava vivendo. Só que este homem, por nome de Secanias, no versículo 2, ele toma a palavra. É como se ele entrasse no cenário. Eu disse que Esdras era o protagonista, o personagem principal. Secanias, no versículo 2, toma a palavra e virou-se para Esdras. E onde estava Esdras? Prostrado, chorando na casa de Deus. Sim ou não? Quando Secanias, Luciano, toma a palavra, ele se vira para Esdras e disse, versículo 2, ele diz assim, ó, tomou a palavra e disse a Esdras, versículo 2, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas eu sei que nós erramos, disse Secanias, dizendo para Esdras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para nós. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Nós erramos sim. Nós fizemos o que não era para fazer. Mas Esdras lá, chorando, postrado, ainda há esperança para nós. Escute, irmãos, no versículo 3, agora, pois, disse Secanias, façamos uma aliança com nosso Deus, e vamos nos despedir de todas as mulheres, e os que delas são nascidos, até os nossos filhos nós vamos abrir mão, porque quem está disposto a agradar a Deus, abre mão do que mais ama. Até os nossos filhos nós vamos mandar embora, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Depois de dizer isto, sabe o que Secanias fez? Ele primeiro, no versículo 2 e 3, ele falou para Esdras a esperança. Vamos renovar a nossa aliança. Aí, irmãos, Esdras permaneceu chorando. Secanias pegou Esdras e disse, levanta daí, Esdras. Versículo 4. Levanta-te daí deste choro, deste pranto. Porque se nós aceitarmos o que ainda dá para mudarmos, as coisas não vão mudar. Secanias é o olho de Esdras, que Esdras não consegue ver. Esdras, pecamos, falhamos, erramos, mas vamos renovar a nossa aliança.
ainda tem esperança. Levanta-te daí, disse ele no versículo 4. Levanta-te deste choro. Por quê? Porque te pertence este negócio e nós seremos contigo. Agora levanta daí, esforça-te, enxuga as lágrimas e faz alguma coisa e age. E age. Quando eu li isso pela tarde, meu Deus do céu, todos nós precisamos de pessoas como este homem, porque nós passamos por tantas coisas e situações que algumas pessoas não compreendem. Existem pessoas que já estão sendo submergidas por tanto problema e chega alguém e dá a última pasada de areia. Agora Secanias não. E nós precisamos de pessoas como este homem, que por conhecer bem Esdras, ele conhecia bem Esdras, olhou para Esdras, não acredito, é Esdras ali chorando? Mas quem era Esdras para o que é agora? Secanias, que por conhecer bem Esdras, viu que alguma coisa estava errada. Existem pessoas que por conhecermos bem quem somos em Deus, que por conhecer bem nossa chamada, que por conhecer bem o nosso potencial em Deus, e nos ver prostrado diante de determinada situação, chorando, reclamando, dando-se por vencido, querendo desistir, pensando que acabou, que não tem mais saída, quando um Secanias, que é alguém que te conhece bem, te vê assim, prostrado, desanimado, querendo desistir, querendo abrir mão, dando-se por vencido, quando um Secanias que te conhece, te vê assim, ele diz assim: opa, tem alguma coisa errada. O pastor Rony não é assim. Quando Secanias vê Esdras, opa, tem alguma coisa errada. O Anderson não é assim. Opa, o que está havendo com o Luciano? Ele não louva desse jeito. Opa, o que está havendo com a irmã Maria Aparecida? Ela não costuma jogar a toalha logo de primeira, assim tão fácil. Secanias é aquele tipo de pessoa que sabe quem você é de verdade. E quando te ver vencido pela situação, ele percebe que ele não é você. E o que ele faz? Chega perto e diz assim: levanta. Levanta, esforça-te. O que significa a palavra esforça-te? Fazer força. E age. Sai desta situação, porque você não é esta pessoa. Você não é isto. Está dando-se por vencido, quer jogar a toalha, quer entregar os pontos. Mas Esdras, você não é esta pessoa. Você é aquela pessoa que chegou aqui dizendo que ia buscar Deus, que ia cumprir a vontade de Deus e que ia ensinar para nós a vontade de Deus. Você não é esta pessoa aí, não, Esdras. Levanta, põe de pé, porque este negócio aqui em Jerusalém é obra tua e de mais ninguém. Aleluias. Aleluia. O que está acontecendo com o irmão, com a irmã? Ela não é assim.
Ele não é assim. Este irmão, esta irmã está precisando de um Secanias, de alguém que o faça, esta pessoa, lembrar do seu grande potencial em Deus, do que Deus ainda tem para fazer na sua vida, do que Deus ainda tem para realizar através da sua vida. Deus sempre preparou e vai preparar pessoas certas para nos incentivar. Deus preparou Arão para Moisés, Caleb para Josué, André para Pedro, Barnabé para Paulo. Deus vai preparar alguém que não virá com uma pasada de areia, mas alguém que vai vir com a mão estendida e com a palavra nos lábios, dizendo: você não nasceu para ficar prostrado. Deus sempre coloca pessoas certas, próximas de nós, para nos ajudar e para que também possamos ajudá-las. Ninguém, ouça isso, ninguém é uma ilha isolada que tem vida própria e pode permanecer sozinho. Aceite as ajudas. Os Secanias é Deus enviando. Eu sei que muitos irmãos já foram ou estão sendo um Secanias na vida de alguém, para alguém. E Deus também não deixará você sem alguém para te dizer: o que está fazendo aí? Levanta, rapaz, põe-te em pé. A obra que Deus tem contigo ainda é muito grande. Deus sempre não enviará um Secanias, Clécio, para dizer: o que você está fazendo aí? Cabisbaixo, chorando, desanimado, sem força, sem ânimo. Levanta, esforça, age, porque este negócio que você está achando difícil é você mesmo que vai fazer. Esdras, é para este negócio, que você precisa se levantar. Se levantar e terminar a obra de Deus na sua vida. Eu li uma frase e já encerro, conclusão, que dizia assim: precisamos de Deus para amar as pessoas, e precisamos das pessoas para seguir amando a Deus. Seja um Secanias na vida de alguém. Vamos fazer a Deus uma oração? Aleluia. Secanias apareceu no momento mais difícil, só para mostrar a você quem você é em Deus, o que Deus
já tem feito em você. Secanias aparece para levantar o teu ânimo, para você poder enxergar dentro de você mesmo que existe de Deus aí dentro um grande potencial, que você não pode deixar este potencial ser enterrado por esta situação que você está passando. Tem esperança sim, tem milagre sim, tem favor de Deus sim, tem bênção do Senhor sim. O que Ele quer te ver é apenas de pé. Enxugue as lágrimas dos seus olhos, se coloque de pé, erga as mangas. Mas pastor, disse Secanias, nós, se você está com medo de ir só, nós, Esdras, seremos contigo. Você não vai estar só. Você pode agora contar comigo, mas esforça-te, tira a força de onde não tem e vai e age por este negócio, por esta causa, por esta situação, porque é desse jeito que Deus quer te ver, de pé, inflamado, cheio do Espírito alegre, animado, crendo no impossível. Senhor, aqui é a tua igreja, os teus filhos, que vieram esta noite para se alimentar da tua palavra, que o Senhor possa cumprir na vida dos teus filhos tudo aquilo que o Senhor já tem preparado aí em cima. Tu conheces a vida de cada um, o que estão passando, o que estão enfrentando, o que o faz lhe prostrar, o que lhe faz chorar. O Senhor conhece, ó Deus, apesar de estar na tua casa, o Senhor conhece porque este homem, esta mulher chora, porque ela está ali desanimada. O Senhor conhece. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo a ela: tem esperança, te põe de pé, se esforça, porque eu serei contigo. Deus, eu abençoo o teu povo, leva-os em paz e faz com que eles testemunhem do que o Senhor vai realizar em suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.